o marqueteiro Cristóvão Pinheiro. Ele vem aqui para o programa falar um pouco, porque nós estamos em um ano eleitoral. Campanha está vindo aqui, as campanhas eleitorais nos municípios, para vereador, para prefeito, né? E aí muita gente vai ser marinheiro de primeira viagem, alguns que já são cobra criada, mas também precisa de conhecimento. E nós vamos bater um papo com o Cristóvão para esclarecer algumas questões relacionadas à campanha eleitoral. Algo que, para ser candidato, é uma coisa fácil. Você se inscrever, você tirar e eleger a sua candidatura. Mas agora, para você conseguir fazer uma campanha e se eleger, aí é outros 500. Você precisa ter muito conhecimento, porque marketing político é uma coisa que deve ter, sobre todos os aspectos, para o candidato. É a coisa número 1. Que você deve ter um pouco de conhecimento de marketing político para você tocar a sua campanha. Um abraço aqui para o Moisés Barroso, está assistindo aqui o programa, Miriam Gonçalves, também a Valderir Almeida, o Naguer está lá na Serragem, certo? E todos nos assistindo. Cristóvão Pinheiro, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Jota França, boa tarde aí a todas as pessoas que nos acompanham aí pela TV Diário do Sertão. A princípio quero agradecer o convite, né, a participar aqui mais uma vez na TV, claro, numa outra condição, né, de publicitário, trabalho com campanhas eleitorais. Estamos aqui à disposição de todos os internautas, das pessoas que queiram participar e, claro, de você para as suas indagações. Cristóvão, a campanha que se aproxima, a campanha municipal, e vai mudar o que realmente em relação a outras campanhas, né? Já que temos aí, por exemplo, o fim da coligação partidária, mas não é propriamente o fim do coeficiente eleitoral. E as pessoas precisam entender um pouco isso. Muita gente acha que o candidato, eu vou ser candidato, mas eu com 500 votos eu posso se eleger, e com um cara que tem 1000 votos não se elege. Isso permanece, o que não vai poder é a coligação. Então, o que é que realmente vai mudar nessa campanha propriamente dita, Cristóvão? Desse ponto de vista, no que diz respeito a essa coligação, o fim da coligação na proporcional, não é? Claro, muda, na minha opinião, no sentido de valorizar mais o vereador, né? O candidato a vereador, que ele fica mais livre. Só que, claro, torna o jogo político muito mais complexo para quem vai ser candidato a vereador, na minha opinião, Jota, porque você tem que estar realmente num partido que te ofereça candidatos com fogo, né, que possa ter boa quantidade de votos. Então, para que você possa realmente conseguir chegar lá. Então, eu acho que vai ser muito mais complexo para os vereadores. Isso é o que muda do ponto de vista comunicacional, não é? Da própria estratégia da campanha do vereador. Mas, claro, valoriza o vereador, de uma forma geral, eu acredito nessa valorização, principalmente por parte dos partidos. Isso é o que muda da parte das coligações. No que diz respeito à parte da comunicação, nós estamos vivendo aí uma grande transformação, e que não é de hoje. Infelizmente, a maioria dos candidatos, dos pré-candidatos, daqueles que estão entrando na vida pública, não se adequaram a tempo, e isso vai ter muito sofrimento. Aliás, já tiveram em campanhas passadas e esse ano de forma mais presente. Aqui no Sertão, Cristóvão, mais nessa nossa região, os candidatos, muitos deles, eles acham que, por exemplo, campanha tem que ser o corpo a corpo, e falar, isso é muito importante, mas o instrumento das redes sociais se mostra imprescindível para toda a campanha, independentemente da região. E na sua ótica, e o que é que você aconselha com relação às redes sociais? Elas tornam as campanhas mais fáceis? As redes sociais tornam as campanhas mais complexas, não diria fáceis ou difíceis. Nós temos aí uma turma que entrou nas redes sociais e que não sabe exatamente o que fazer com elas. As redes sociais torna-se uma coisa muito complexa para as pessoas que não se prepararam. É uma arma que você tem que saber manusear. Tem que saber manusear para não cometer um suicídio.
É muito comum você encontrar erros de políticos cometidos nas redes sociais, e não só políticos da nossa região, políticos famosos, presidentes, deputados, senadores, pessoas com altas funções, cometer erros bobos nas redes sociais e pagar caro por isso. E isso é o grande perigo das redes sociais. Para quem não sabe planejar o que botar nas redes sociais, o que fazer nas redes sociais, eu aconselho até não usar as redes sociais. Porque as redes sociais ela tem a maior facilidade de desconstruir do que construir a sua imagem. Então, há certos momentos nas redes sociais o menos é mais. Mas o pessoal pode perguntar, mas Cristóvão, que controvérsia é essa sua que você considerar as redes sociais fundamental para uma campanha eleitoral, no entanto, você dizer que às vezes o menos é mais. As redes sociais, ela tem essa função de pegar, de você ter um real e levar para o campo virtual. Às vezes a gente pega o virtual e quer levar para o campo real, então quer fazer o caminho inverso. Então, todas as pessoas que pretendem ter um futuro na política têm a obrigatoriedade mínima de saber entender e manusear as redes sociais. Se não tiver, está fadado no futuro próximo ao fracasso. Até porque hoje, se você observar, hoje o que se viraliza mais nas redes sociais são os chamados fatos no linguajar aqui sertanejo, mancada. Se você der uma mancada hoje, como foi o caso do vereador lá de Bahia, que ele foi fazer o voto em nome da ditadura e chamou dentadura. Quer dizer, isso aí viralizou. Se ele chegasse ali nas redes sociais ali e fizesse um discurso, ninguém ia nem, né? Praticamente a repercussão ia ser mínima, né? Por isso que é muito importante você saber o que é que coloca nas redes sociais para não passar por isso, né? Jota, numa pré-campanha, por exemplo, é muito complicado você administrar um erro, porque, como você mesmo falou, tem esse poder de viralizar. Então, quando você comete um erro, é muito complicado você freá-lo. Então, ele não existe um controle. Quando você está fazendo um guia eleitoral de TV ou rádio, ou qualquer outro guia eleitoral que não esteja nesse campo de redes sociais, que esteja aberto à internet, é muito mais fácil você ter um controle. Eu posso controlar mais alguns erros que podem ocorrer num guia eleitoral, porque antes dele ir para a emissora de rádio ou para a TV, naturalmente eu posso fazer uma revisão. Mas a partir do momento que eu posto no Instagram ou no WhatsApp qualquer frase ou vídeo, não tem mais volta, né? Aí não tem mais volta, é fatal. Então, se você acertou, parabéns. Se você errou, como você mesmo falou, você vai pagar um preço caro por isso. É verdade. Campanha eleitoral para vereador. A gente sabe muito, Cristóvão, que a campanha eleitoral sempre, as campanhas que procuram marqueteiros são aqueles de candidatos a prefeito, governador tal, deputados. Mas o vereador, o candidato a vereador, nem sempre vai ter a condição de pagar um marqueteiro tal. E de que forma o candidato ele pode sobressair e buscar alguma orientação? De que forma ele pode compensar, podemos assim dizer, a ausência de um marqueteiro de sua campanha? Jota, no final da década de 80, na década de 90, criou-se no Brasil uma grande mística em relacionada a essa palavra marqueteiro, aliando como se fosse um verdadeiro milagroso, né? Então não existe isso. O marqueteiro, o marketólogo, o comunicólogo, o consultor político, como queiram chamar. Existem uns que detestam ser chamado marqueteiro, outros gostam de ser chamados consultores políticos. Mas para mim eu não tenho nenhuma dificuldade em relação a isso. Existe um princípio que não é aplicado somente à comunicação política, é aplicado a qualquer tipo de comunicação, que é o princípio chamado planejamento. Se você tem um planejamento aliado a uma meta, Jota, então você já está com a metade do serviço pronto. Então, natural, eu ainda não fiz campanha para vereador, justamente por esse motivo. O
o poder financeiro do vereador, ele é muito curto. E o vereador é onde o povo mais explora, assim, com todo o respeito ao povo. Eu estou te falando no sentido, não é de explorar, mas no sentido de ser buscado, de ser pedido mais ajuda. Tudo o que mais tem acesso, né? É, o vereador. Eu sempre achei que todo vereador vai para o céu. Então, o vereador, ele pode usar como um princípio uma coisa chamada planejamento. Papel e caneta. Planejar, meta e resultado. Então, isso é muito simples. Nós temos aqui, aproveitar, vou fazer até a propaganda, nós temos workshop que fizemos em Patos, em Souza, e vamos fazer dia 18 aqui em Cajazeiras, ali na UFCG, que justamente a gente fez, na verdade eu nunca tive essa ideia de ministrar workshop, algo do sentido, mas foi justamente com base no pedido de alguns vereadores que eu conheci, por essa ausência de ferramentas no sentido mais próximo da nossa realidade, desse tipo de trabalho, que eu me propus a fazer isso, né? Porque cada lugar tem a sua realidade, cada cidade tem seu estilo próprio, suas nuances políticas. Não se pode tratar de uma forma geral a política, claro que cada tem as questões culturais. Então, o vereador entendendo de onde ele quer partir, aonde ele quer chegar, planejando um pouco, esse é o meu conselho para que ele possa obter sucesso. Não adianta dizer vamos logo fazendo. Não funciona. Então, isso serve não só para o vereador, mas para todos os outros tipos de candidatos. Ô Cristóvão, nós também estamos na região sertão, como é que dizer, que o rádio ainda é muito forte, né? Mas existe sempre nas campanhas eleitorais as regras que limitam a propaganda, né? Ou seja, o vereador, o candidato, os prefeitos, eles só têm a mídia à sua disposição, que é justamente o rádio. O que é que os candidatos eles devem fazer, ou se é que antes da campanha não se pode fazer propaganda, né? Mas qual seria a saída assim, para os políticos que pretendem ser candidatos para se utilizar do rádio? O mundo vem mudando constantemente, a forma de se comunicar se modifica a cada dia. Antigamente, quando eu comecei nessa profissão, eu lembro justamente isso, o trabalho que dava fazer um guia eleitoral, a questão de rádio e de TV, que eram essas duas. Nós tínhamos 4 tipos de propagandas, que era a parte impressa, a parte do rádio, da TV, no caso de cidades tinha televisão, e a parte do carro de som, né? Eu ainda peguei campanha com showmício. Então, tudo isso está abolido. Mas abolido no sentido de que hoje mudou, no sentido que a gente trabalhava aí 45 dias com esses instrumentos e aí se tinha o resultado de campanha. O que ocorreu com o advento das redes sociais, das mídias, da internet? Alguns candidatos ou pré-candidatos começaram a sua propaganda com antecedência, a propaganda subliminar, que a gente chama, e obrigou os demais a fazer o mesmo. E nos obriga a fazer o mesmo. Então, o instrumento do rádio uma pessoa que pretende se manter ou ingressar na vida pública, bem como o instrumento da internet ou qualquer outro instrumento, hoje, Jota, ele necessariamente tem que trabalhar com muita antecedência. Porque hoje, esse período de 45 dias de campanha eleitoral, ele apenas como é que chama? O toque final, digamos assim, do processo eleitoral. Então, independente de todos esses, todos têm a sua importância, né? Todos eles têm a sua importância. E que essa importância ela tem que ser notada, que não pode ser deixada para a última hora para ter o cuidado devido. Então, tanto o rádio como a internet, né, como a questão de podcast, vídeo, todas essas questões têm que ser tratadas com muita antecedência. E nós temos exemplos claros disso. Um exemplo claro disso que foi até o atual presidente, que começou sua campanha com 4 anos de antecedência.
Sobre o tempo de campanha, nós sabemos que vem tido uma mudança aí, antigamente era 90 dias, 3 meses de campanha, né? Até desgastante. Essa diminuição aí para cerca de 45 dias, ela é melhor, ela é menos desgastante para o candidato? Olha, para quem faz a campanha, para mim foi pior. Eu acho. Os 45 dias, ela é mais econômica, na minha opinião, e eu até apoio os 45 dias, porque o eleitor realmente cansa muito o eleitor a propaganda. Infelizmente no Brasil, e aliás em todo o mundo, a propaganda eleitoral é uma coisa que cansa muito. Eu apoio os 45 dias. Para o candidato, cansa também os 45 dias, mas para a gente, para quem faz a campanha, eu acho muito mais cansativo os 45 dias do que os 90, porque é muito mais intenso. Então você trabalha praticamente 18 horas por dia, então os prazos se tornam mais curtos, você planejar uma estratégia eficiente de última hora, tem todas essas questões, então é muito complexo. O tempo eu acho muito curto, mas é melhor do que os 90 dias no que diz respeito à economia e para o eleitor também. Cristóvão, material de campanha, e o que mais comenta é o material impresso, né, que é os santinhos, aquela coisa toda. Isso ainda é de suma importância, o candidato ele deve priorizar isso, ou seja, investir muito nesse material de campanha, santinhos e impressos? Tem uma linha de colegas que é totalmente contra o material impresso já, né? Eu tenho a minha ideia pessoal, eu acho que deve ter o material mínimo. E o material impresso para o vereador, na minha humilde opinião, ele é indispensável. Porque nós temos aí mais de 30%, bem acima de 30% de eleitores que não votam em vereador durante o processo, no dia da votação. Então, o material impresso para o vereador, na minha opinião, é fundamental. Por quê? Porque pelo menos um número, porque o eleitor tem que estar com o número do vereador. E eu não conheço eleitor que decora número de vereador. Então, depende muito do tipo de campanha. A gente não pode usar um padrão para quem é candidato a vereador e nem um padrão para quem é candidato a prefeito. Eu acho que o prefeito deve ter, naturalmente, uma quantidade mínima, mesmo porque nós temos a zona rural, que tem a questão cultural, que ainda gosta e que ainda tem a recepção a esse tipo de material, né? E o vereador, claro, que tem que ter, o eleitor tem que ter o número do vereador, então tem que ter um material impresso do vereador, certo? Então, não adianta, voltando aqui mais uma vez, Jota, não adianta a gente viu a internet e deixar e dizer que aqui resolve tudo a internet. Não, nós temos que dar o valor e planejar de forma personalizada para cada tipo de candidato, para cada região. Então, às vezes o cara faz 10, 20 campanhas e ele cria um padrão só. Isso é muito perigoso, porque ele corre o risco de aplicar uma regra para Cajazeiras que não é aplicada em Juazeiro do Norte, por exemplo. Então, todo o planejamento estratégico, toda a campanha deve ser de acordo com as nuances da localidade. Primeiro, estamos já chegando no finalzinho do programa. Cristóvão, no workshop que você tem feito, já fez em Patos, em Souza, né? Isso. E agora vai ser em Cajazeiras. O que é que você vai apresentar nesse workshop, né? Como vamos dizer assim, como bagagem principal para que aqueles participantes possam usufruir? Esse workshop ele tem o título de Quero Ser Candidato e Agora. A gente colocou esse questionamento porque o que é que eu vou fazer para ser candidato? Então, basicamente, Jota França, nós vamos fazer no workshop tratar desde o início da pré-candidatura até o dia da eleição. Então, nós vamos tratar sobre planejamento estratégico, nós vamos tratar sobre equipe, nós vamos tratar sobre eventos, nós vamos tratar de uma forma especial sobre redes sociais. Então o workshop vai tratar de todas essas ferramentas e como utilizá-las na pré e durante a campanha. Então isso
é direcionado a candidatos a prefeitos, a vereadores, a assessores, as pessoas que vão trabalhar com essas pessoas. E ele será dia 18, próximo, né? Lá na UFCG, aqui em Cajazeiras. Próxima semana já, né? Próxima semana. E estejam todos convidados. Quarta-feira da próxima semana. Exato. Como faz para se inscrever? Pronto, a inscrição você pode fazer pelo site even, com N de Naí, even3.com.br/Cajazeiras. Ou se preferir, você pode me procurar no Instagram, Cristóvão Pinheiro Oficial, ou pelo meu WhatsApp, o 999657777. Procura na internet que vai achar fácil. Vagas limitadas? As vagas são limitadas, nós damos essa opção porque nós fazemos uma coisa mais workshop, né? A gente quer uma forma mais participativa, então nós não queremos grande quantidade de pessoas, nós queremos trabalhar mais na qualidade. Ida Sandra nos acompanhando e o Afonso Linde Carvalho dizendo aqui que está com saudade do amigo Cristóvão Pinheiro. Eu também. Cristóvão, um abraço para você, obrigado pela sua presença aqui nesse momento pequeno, curto, mas de extrema importância para retratar alguns pontos importantes para essa campanha eleitoral, você como publicitário e como bem conhecedor, né, de campanhas. Eu quero agradecer a você, J. França, pelo convite, pelo espaço, agradecer a Petson, a toda a equipe da TV Diário do Sertão, mandar um abraço aí a todos os pré-candidatos, né, seja qual for o cargo que vai disputar, desejar sorte a todos eles e espero encontrar novamente por aqui. Muito obrigado. Tá aí, com a nossa conversa com Cristóvão Pinheiro, ele é publicitário, né, é experiente em campanhas eleitorais, né, tanto aqui em Cajazeiras como aqui na região.